Olá, boa noite a todos. Dessa vez para abordar um tema, história da igreja, ou eclesiologia. Né? Na teologia, tem duas matérias que interagem entre si, às vezes chega a se misturar. Uma ajuda a compreender a outra. Existe a matéria chamada escatologia, que diz respeito ao estudo das últimas coisas. E a escatologia se divide em duas partes. Existe a escatologia individual, que é o fim último de cada ser humano, e existe a chamada escatologia universal, onde nós estudamos ali o fim dos pactos, ou o fim das alianças, né? Então a gente estuda o fim da antiga aliança e o fim da época da igreja, ou o reino milenar. E escatologia diz respeito a tudo que tem ali dentro das escrituras disponível. Desde o capítulo 1 do Gênesis, versículo 1, até o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Para entender a escatologia, você tem que estudar isso tudo. E tem uma outra matéria na teologia, que é a chamada eclesiologia, que é o estudo da igreja, da realidade da igreja. Muita gente, quando vai preparar um curso ou estudar sobre história da igreja, já quer logo saber ali o que aconteceu na chamada igreja primitiva, né? Como que foi ali a perseguição dos cristãos pelos romanos, né? A queda do Império Romano aqui no Ocidente, os concílios da igreja, a invasão, a conversão dos bárbaros, Idade Média, Inquisição e por aí vai. E esquece que a igreja vai além disso. Isso tudo faz parte da igreja, mas é uma parte da igreja. E diga-se de passagem, a menor parte. Isso é aquilo que nós chamamos de igreja militante. É a igreja aqui na Terra. Porque a igreja são o conjunto das almas. As almas que já estão salvas e as almas que ainda estão naquele estado de salvação aqui na Terra. Então, a igreja tem um escopo muito maior do que meramente estudar a história, o que aconteceu historicamente. Então, a gente vai começar a estudar a igreja na origem. A igreja lá em Gênesis. Eu poderia falar a igreja, eu poderia falar como que Deus se comportou, né? Com Adão e Eva, com Noé, com os filhos de Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, até chegar nos israelitas. Mas eu vou expor aqui a visão dos próprios israelitas sobre isso tudo. O que os israelitas entendiam sobre isso tudo. Então, vamos deixar que os próprios hebreus, os israelitas, nos contem como que tudo se originou. Né? Fazendo esse curso aqui, vocês vão entender, por exemplo, passagens como essa de Mateus 24, 35. O que Cristo quis dizer ao falar: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por esse tema, eclesiologia, né? Que é a história da igreja, abordar também questões de escatologia, vocês vão ter assim, vocês vão ficar preparados, aptos para interpretar passagens assim desse tipo. Né? Vocês vão entender um pouco da linguagem profética ali das Escrituras. Passagens desse tipo aqui. O que Cristo queria dizer com isso? O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. E eu vou começar, vamos dizer assim, eu vou começar do fim. Eu vou começar do fim, né? Eu vou começar do cativeiro babilônico. E por que eu vou começar do cativeiro babilônico? Porque é lá no cativeiro babilônico que os israelitas vão cair na real. Que os israelitas vão perceber o tesouro que eles perderam. É no cativeiro babilônico que eles vão sentir falta daquilo que eles tinham de tão magnífico, tão importante, e eles não souberam dar valor. É lá que a ficha cai. Então, é de lá que eu vou começar. Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, diz o seguinte: então o povo da terra, e por que eu marquei de verde aqui? O povo da terra. Porque isso aqui é uma linguagem profética. Vocês têm que entender alguns assim termos, né? Algumas terminologias assim que os profetas adotaram, para vocês entenderem muitas coisas ali que diz respeito a profecias, né? Que estão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o texto diz o seguinte, abre aspas: então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. E era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, sobre rei de Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Mas o seu irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. Então, para vocês entenderem o contexto aqui, esse texto do segundo livro de Crônicas mostra o começo do fim. Aqui é o começo do fim da antiga aliança. E aqui fala sobre o fim de Judá, do reino de Judá, o fim de Jerusalém e o início ali da reconstrução do templo. Aqui vai falar do fim, da destruição do templo e vai abordar a reconstrução do templo, que vem depois do cativeiro babilônico. Então, para vocês entenderem o contexto, aqui está falando de Neco. Quem que é Neco? Rei, faraó do Egito. Quem que é Neco? Neco é aquele personagem daquela passagem no Antigo Testamento onde a gente chama de Guerra de Megido. Guerra de Megido, que é mencionada lá no livro de Apocalipse. Se eu não me engano, Apocalipse... Eu não sei, acho que é Apocalipse 19 ou Apocalipse 17, eu não lembro. Mas esse Neco é o personagem da Guerra de Megido, também chamada de Guerra de Armagedon. Esse Neco, ele, apesar de ser um faraó do Egito, ele investiu com Deus apoiando ele. Quando esse Neco ele foi investir contra o inimigo, que, diga-se de passagem, não era Judá. Judá não tinha nada a ver com a história. Neco foi guerrear com outro inimigo. E esse rei de Judá, acho que pai de Joacás, foi comprar a briga do outro que era amigo dele, do outro povo. E Deus falou, não vá, não faça isso. Mas mesmo assim, o rei de Judá foi guerrear contra esse Neco do Egito. E o Neco, quando ficou sabendo, mandou um recado para o rei de Judá. Falou, olha, o seu Deus está lutando do meu lado. E ele falou que se você lutar contra mim, você vai cair. Você vai morrer. E dito e feito. O rei de Judá foi guerrear contra o faraó do Egito, sabendo que Deus estava ao lado do faraó.
Essa é a guerra de Megido. E perdeu. E foi morto. Perdeu e foi morto. Aí vem esse texto de Crônicas, que vem na sequência. Então já começa aí. Perceba que Deus, ele lutou ao lado do Egito contra Judá. Na sequência, vocês vão ver que Deus está do lado da Babilônia, de Nabucodonosor, contra Judá. O texto continua. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar. Em 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com correntes para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Joaquim e as abominações que ele fez, ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levasse à Babilônia, com também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei de Judá, e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. E o texto continua. Além disso, também se rebelou, olha, veja bem, se rebelou contra Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Então Nabucodonosor estava fazendo o que estava fazendo sob orientação divina. Era desígnio de Deus. Deus estava do lado de Nabucodonosor, da mesma forma que teve ao lado do faraó do Egito. Mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Casa do Senhor. É comum ver esse termo aqui, a casa do Senhor. A gente vai entender daqui a pouco por quê. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor. Aqui acontece a destruição do templo de Salomão. Aqui o templo de Salomão é destruído, chamado de casa de Deus. E derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele,
e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Os 70 anos profetizados por Jeremias, que seriam os 70 anos de cativeiro babilônico. E o texto continua. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual tornou conhecido por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: olha o que Ciro disse. Ciro, rei da Pérsia, colocou isso por escrito. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então vocês percebam que Deus começa desde lá do Egito, lutando ao lado do faraó contra Judá. Depois Deus está do lado de Nabucodonosor, da Babilônia, contra Judá. Na sequência, Deus está do lado de Ciro. Ciro, da Pérsia. E aí Ciro da Pérsia começa a ajudar os israelitas, né? A reconstrução. Nesse processo todo, dentro do cativeiro babilônico, os judeus, como eu já disse antes, tem um start. A ficha cai. Nós perdemos aquilo. Não demos valor o suficiente a tudo isso que a gente tinha. Deus estava do nosso lado. Nós éramos o povo escolhido. E nós não demos valor. E aí começa a surgir algumas coisas dentro da Babilônia, né? Então, dentro da Babilônia, os judeus têm filhos e poucas décadas depois, surge uma geração de descendentes de judeus, e leia-se judeus no sentido de habitante de Judá, né? E surge uma descendente de judeus nascido fora de Judá, e que se afastava cada vez mais de sua cultura, língua e de seu Deus. Então, é um povo que desde quando entrou na Terra Prometida, desde quando eles entraram em Canaã, eles nunca fizeram aquilo que nós chamamos de ecumenismo. Eles nunca foram submetidos a outros povos. Eles nunca foram expostos a outras culturas. Então, depois de algumas décadas dentro do cativeiro babilônico, já existiam ali filhos de judeus que haviam nascido dentro da Babilônia. Uma cultura babilônica, uma cultura pagã, né? E já eles estavam perdendo muita coisa do que os pais deles conheciam. E aqueles que tinham saído de Judá pensaram: poxa, se a gente não fizer alguma coisa, tudo isso que nós vivemos vai sumir, evaporar. Aí eles pensaram e fizeram algumas coisas dentro da Babilônia. Sem a presença do templo e sem a amizade de seu Deus, os cativos percebem a necessidade de manterem viva a aliança através de uma tradição. Surge então o judaísmo dentro do cativeiro babilônico. O judaísmo surge de uma necessidade daquelas pessoas manterem a tradição passada de geração em geração. Então, dentre outras coisas, eles compilam a Torá, que quer dizer ensinamento. Eles não tinham um cânone, vamos dizer assim, até então. Antes do cativeiro babilônico, eles não tinham uma lista de livros ali chamados de livros inspirados. Não, isso aqui são livros sagrados. Eles tinham apenas os 10 mandamentos que eles já tinham perdido, diga-se de passagem.
Os 10 mandamentos estavam dentro da Arca da Aliança, que nesse momento aqui já tinha evaporado. Então eles compilaram a Torá, que também é chamada de Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles começam a compilar também o Talmud, que quer dizer estudo. Então a Torá é um ensinamento e o Talmud é um estudo. Hoje é o livro de regra dos judeus, o Talmud. Começa a ser escrito dentro do cativeiro babilônico. Surge ali a figura né, dos escribas, surge a figura dos rabinos e as sinagogas, para eles estudarem. Surge a figura dos doutores da lei, aquelas pessoas que vão ser responsáveis por aplicar a lei de Moisés. E surge também o Sinédrio, que é o fórum ali, né, onde é aplicada a lei. Surge também os partidos ali dos judeus, já começa dividido. Então surge o partido dos saduceus e dos fariseus. E depois, mais à frente, vai surgir o partido dos zelotas, dos essênios e até mesmo dos nazarenos. Então, quando o judaísmo surge dentro da Babilônia, ele já surge dividido. Surge um judaísmo assim mais de elite, aquelas pessoas mais da alta sociedade, os nobres, né? Os judeus mais abastados. Esses aí, eles têm uma tendência assim a seguir o judaísmo chamado judaísmo dos saduceus. Enquanto que o judaísmo dos fariseus já cai na grada do povão, né? Mas já surge dividido, esses dois partidos, saduceus e fariseus. E também acontece a mudança da língua, né? Que era hebraico, como eles estão há muito tempo lá dentro da Babilônia, começa a mesclar com outras línguas, surge o aramaico. E os doutores da lei interpretavam a Torá, enquanto que os escribas a traduziam do hebraico, os escritos que eles tinham guardado, traduziam do hebraico para o aramaico, além de continuarem escrevendo. Então, além deles compilarem a Torá, eles escreveram mais coisas ainda. Eles não apenas pegaram, são 5 livros, vamos juntar esses 5 livros aqui, pronto, formou a Torá. Não. Eles continuaram escrevendo outros livros, né? E o que fica mais evidente aqui no Antigo Testamento, que foi escrito dentro do cativeiro babilônico, é esse Salmo 136, né? Que fala assim, isso aqui não está dentro do Pentateuco, da Torá, mas é apenas para mostrar que coisas escritas dentro do cativeiro babilônico depois foram incluídas nas Sagradas Escrituras. Esse salmo diz assim, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Então, dentro do cativeiro babilônico é onde a ficha cai. Aonde eles começam a se organizar. Eles não têm mais os profetas. Os profetas que têm são profetas que não trazem bons recados, boas novas, né? Então eles começam a se organizar. Então os escribas começam a escrever obras ali, textos, que depois vão ser colocados até mesmo dentro da própria Torá, do Pentateuco, né? E um desses escritos que eu vou usar aqui agora é bem conhecido, mas pouca gente sabe, né? Que foi escrito dentro do cativeiro babilônico. Originalmente, o livro do Gênesis, contido na Torá, se iniciava assim. Então, o livro do Gênesis, né, o original, feito dentro do cativeiro, feito antes do cativeiro babilônico, ele começava aonde hoje é o capítulo 2. Ele começava assim, estas são as origens dos céus e da terra.
quando foram criados, no dia em que Javé fez a terra e os seus céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda Javé não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Javé, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou Javé um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, isso aqui originalmente é assim que começava o livro do Gênesis, desse jeito. E perceba bem alguns detalhes que a gente vai fazer uma comparação com o capítulo 1. Alguns detalhes. Né? Porém, um escrito desenvolvido por escribas durante o cativeiro babilônico veio a se tornar um apêndice à Torá, sendo colocado dessa passagem no livro do Gênesis. Então, dentro do cativeiro babilônico, os escribas, eles escrevem um texto não para recontar a criação, mas para interpretar o texto da criação de Gênesis. É um texto curto, né, que eles escreveram para pegar esse texto aqui que eu li e interpretar ele, a interpretação espiritual desse texto aqui. E por que eles fizeram isso? Para aquela geração que tinha nascido dentro do cativeiro babilônico, que não tinha participado daquele trajeto desde do Êxodo, entrada em Canaã, a divisão de Israel, o exílio. Aqueles jovens que não sabiam disso, os escribas sentiram a necessidade de escrever um texto interpretando isso aqui. Isso aí, o pessoal da exegese histórico-crítica consegue perceber facilmente. Eu não sei se vocês perceberam a aparente contradição, né? Mas o capítulo 2 fala o seguinte: Deus fez toda a criação, criou o homem por último. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, diz que havia terra, mas não havia água. Não, por Deus não havia feito chover ainda. Então, havia terra e não havia água. E outro detalhe que é o mais importante é que nesse texto, quem escreveu se refere a Deus como Javé. Javé. Mas dentro do cativeiro babilônico é escrito um texto com a intenção de interpretar esse texto que a gente leu ali de Gênesis. Que é o Gênesis ali hoje na nossa Bíblia, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Então, o capítulo 1 de Gênesis foi escrito séculos depois do capítulo 2 ter sido escrito. E foi colocado ali. Aparentemente parece uma contradição, né? Com o outro capítulo. Mas por que não é uma contradição? Porque aqui o autor não quis descrever como foi a criação. Ele quis interpretar aquela criação que estava em Gênesis. Então, esse texto escrito dentro do cativeiro babilônio diz o seguinte: no princípio, criou Elohim céus e terra. E a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. Todas essas palavras aqui, vocês têm que entender o significado para quando for estudar escatologia.
Eu pretendo fazer um curso mais à frente sobre escatologia. Mas essas palavras não estão aqui à toa. Céus, terra, abismo, águas, são linguagens proféticas. Elas se repetem ao longo das escrituras em profecias. Tem significados. E o texto continua. E disse Elohim, haja luz, e houve luz. Então, dessas palavras aqui, a gente, mais à frente, a gente vai entender o que significa céus, o que significa terra e o que significa abismo, que é exatamente o que tem a ver com o tema de hoje. Águas, eu não vou abordar, então por isso eu vou explicar aqui agora de antemão. Na linguagem profética das Escrituras, águas quer dizer povos, línguas, nações. Povos, línguas, nações. E mar quer dizer um mundo pagão. Então, o mar são povos, línguas, nações pagãs, idólatras, são os gentios. Né? E o texto continua. E viu Deus que era boa a luz e fez Elohim separação entre a luz e as trevas. E Elohim chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Elohim, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Elohim a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Elohim a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Elohim, junte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. Então aqui, o mundo era coberto por águas, diferentemente do capítulo 2. Mas aí que vem o negócio. As pessoas que não estudaram a fundo isso aqui, podem entrar numa crise, né? Poxa, capítulo 2 fala que existia a terra, e depois Deus fez surgir a água. O capítulo 1 fala que era coberto por água, e depois Deus fez surgir a terra. Mas lembre do que eu falei, aqui é uma interpretação espiritual do capítulo 2. Quando fala que era coberta por água, e Deus fez surgir a terra, quer dizer que aqui o autor já está colocando não somente a criação, mas desde a criação até o povo escolhido, até os hebreus. Era coberto por águas, fez surgir a terra. Lembra que eu falei águas? Povos, línguas, nações. Então a criação era coberta por povos, línguas, nações. E Deus fez surgir o quê? A terra. Deus fez surgir Israel. No meio de povos, línguas e nações. Então vocês estão entendendo que aqui é uma interpretação espiritual? A criação era coberta de águas, povos, línguas, nações. E Deus fez surgir da água a terra, Israel. E assim foi. E chamou Elohim a porção seca de terra. Terra. E ao ajuntamento das águas de mares. Lembra que eu falei mar? Mar, na linguagem profética, é um mundo pagão. Então, Deus chamou as águas, povos, línguas, nações, de mundo pagão, de gentios. E a porção seca de terra. E o que é terra na linguagem profética? Israel. E viu Elohim que era bom. E disse Elohim, produz a terra ervas. Essas coisas eu não vou explicar, essa erva, a questão de ervas, mas também é uma linguagem profética. É falado no livro do Apocalipse. Eu acho que no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 9 ou 10, que os 4 cavaleiros estão vindo para fazer justiça, e o anjo pede para eles pararem e segurar os 4 ventos, e segura os 4 ventos que sopram,
e pede para os cavaleiros não danificarem as ervas da terra. A erva da terra. Então, erva aqui também é uma linguagem profética. Não vou me aprofundar, porque não diz respeito ao tema, que é a igreja, mas quando a gente for estudar escatologia, vamos abordar isso aqui também. Produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvore, também uma linguagem profética, frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie de árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Elohim: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para os dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. Também é outra linguagem profética, que tem a ver com escatologia. Quando a gente estudar escatologia, a gente vai entender os luminares da terra. O que são os luminares da terra? Objetivamente falando, é o Sol e a Lua. A pessoa lendo vai interpretar Sol e a Lua. Mas na linguagem profética tem outro sentido. E assim foi. E fez Elohim os dois grandes luminares. O luminar maior, que é o Sol, para governar o dia, e o luminar menor, que é a Lua, para governar a noite. E fez o quê? As estrelas. Isso aqui lembra alguma coisa do livro de Apocalipse? Isso aqui lembra alguma coisa do livro de Apocalipse? As estrelas caindo do céu, o sol escurecendo, a lua ficando como sangue. Por quê? Porque é uma linguagem profética. Os luminares aqui, o sol, a lua e as estrelas, é uma linguagem profética. Mas não diz respeito ao nosso tema aqui. Quando a gente estudar escatologia, a gente vê isso. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra e para governar o dia e a noite. Para governar o dia e a noite. Sol, lua e estrelas, governando. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Elohim que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E o texto continua. E disse Elohim: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente. E o bonequinho de StreamYard está tampando, eu não consigo ler. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Elohim criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, de toda ave de asas, conforme as suas espécies. E viu Elohim que era bom, e Elohim os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Elohim: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Elohim bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Então, o homem, que é feito do pó da terra, iria dominar sobre o mar. Você já sabe o que é terra. Você já sabe o que é mar. Então você já sabe aqui quem que ia dominar sobre quem. E sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Elohim o homem, a sua imagem. A imagem de Elohim o criou.
macho e fêmea os criou. E Elohim os abençoou, e Elohim lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai todos os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Elohim: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Elohim que quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim, veja bem, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. Todo o céu e a terra e seus exércitos. Vocês vão ver, quando a gente for estudar mais à frente, no livro de Daniel, Daniel fala, né, do anticristo que vai lutar e vencer o exército do céu. Não sei, eu acho que Daniel, quando ele fala de Antíoco Epifânio, eu acho que é Daniel 8. Daniel 8 ou 10, não, Daniel 7, acho que é 7 ou 9. Mas ele fala de Antíoco Epifânio que vai vencer os exércitos do céu. Exército do céu. Aqui, né? Tem tudo a ver com isso aqui. A gente vai estudar mais à frente. E havendo Elohim acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou do sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Elohim no dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é Isso aqui é uma interpretação, que os judeus fizeram, os judeus ali que eu digo, já pode dizer judeus, porque já era no contexto ali de judaísmo. É uma interpretação que os judeus fizeram da criação que está em Gênesis. Então, vocês já estão vacinados agora. Se alguém disser para vocês, a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque se você for ler Gênesis 1 e Gênesis 2, tem contradição ali. No 1 tinha terra, no primeiro tinha água e depois surgiu a terra. No segundo tinha a terra e depois surgiu a água. No 1 ali, primeiro Deus fez o homem, depois os animais. No 2 já tinha os animais e fez o homem por último. Algo do tipo. Agora vocês já sabem. Por que essa aparente contradição? O capítulo 1 é uma interpretação espiritual do capítulo 2. E agora a gente vai entender o que quer dizer céu, céus no plural, céus, o que quer dizer terra, o que quer dizer abismo. E aí eu já peço desculpa, porque é exatamente isso que eu deixei de fora do material, a questão do abismo, né? Então eu coloquei aqui o material sobre céus, terra, mas o abismo eu vou deixar para a próxima live, porque não sei por que o que eu fiz ficou de fora desse material. Então esse tema do abismo, né? Mas eu já adianto aqui, já de antemão. Eu não gosto de suspense. Aí está a igreja no Antigo Testamento. Céus, terra, abismo. Céu, terra, abismo. Isso é a igreja no Antigo Testamento. Essa divisão que nós temos hoje, igreja militante, igreja padecente, igreja triunfante e inferno, isso aí já tinha, desde Gênesis.
A gente acabou de ler aqui. Isso aí já existia na antiga aliança. Existia um céu inacessível que Deus morava. E existia um céu aqui nesse mundo onde Deus habitava. Havia o céu inacessível, que era habitado apenas por Deus, e havia uma morada, a casa de Deus aqui nesse mundo, o lugar onde Deus habitava. E havia o abismo. E havia o abismo. E o abismo era onde estavam todas as almas dos mortos na antiga aliança. E depois, com a realidade de Cristo, aquele abismo continua e passa a ser o inferno. E o céu inacessível, onde somente Deus morava, se torna a igreja triunfante. E a igreja padecente, que é a casa de Deus aqui na terra, é refeita. Apocalipse vai dizer, né, com o advento no final do reino milenar, Deus fez novo céu, novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Vamos lá. Então, isso aqui é o esqueminha que eu coloquei aqui para vocês entenderem. A questão dos céus. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, né, 2 Coríntios 12, 2, ele vai falar dos 3 céus. Ele vai falar que conheceu o homem que foi ao terceiro céu. E o que seriam esses 3 céus? O primeiro céu é o céu onde Deus habitava aqui nesse mundo desde o início da criação. Desde o início da criação, Deus já tinha um local, um lugar, que era a habitação dele aqui nesse mundo. E a gente vai ver daqui a pouco onde que era. Havia o céu normal, o céu físico, o céu material nosso, e havia um terceiro céu que era inacessível. Era onde Deus habitava, no céu, no mundo espiritual. Era inacessível. Ninguém via a face de Deus. Ninguém contemplava a face de Deus. Não existia visão beatífica. Então, esses são os 3 céus. O céu normal, natural, o céu habitado por Deus, inacessível, e o céu aqui na terra. E qual que era esse céu aqui na terra? Templo Moriá. Templo Moriá. Espera aí. Para os descendentes dos judeus, cativos na Babilônia, o Monte Moriá seria a extensão do céu habitado por Deus e a região onde ele se localizava, Sião, considerada Terra Santa. Então existia uma área específica aqui nesse mundo, que era o Monte Moriá. Lá era onde Deus habitava desde sempre, desde a criação. Quando fala lá no livro de Gênesis, céus, está se referindo ao Monte Moriá e ao céu espiritual, ao mundo espiritual habitado por Deus. Esses são os céus de Gênesis 1, que é uma interpretação espiritual de Gênesis 2. E havia o Monte Sião. Só que o Monte de Sião não é uma montanha. O Monte Sião é assim um conjunto de montanhas que está em volta, ao redor de Jerusalém, né? E vamos lembrar que quando a gente falar aqui nessas questões aqui de Monte Sião, Monte Moriá e os outros montes, a geografia lá mudou, né? Então a geografia lá era uma na criação, era outra no Antigo Testamento, é outra na época de Jesus e hoje já é outra também, né? Então a gente tem que ter isso em mente também. Então, Salmo 125 vai dizer o seguinte, ó: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo,
desde agora e para sempre. Mateus 23, 35 vai dizer o seguinte, ó, né? Sião havia sido, segundo a interpretação dos judeus, Sião havia sido o Éden. E o Monte Moriá seria o local onde Abel teria sido oferecido como o primeiro sacrifício. Então, para os judeus e para nós aqui, onde que Caim matou Abel? Na terra. Na terra, ou seja, no território ali onde depois veio a ser Israel. Mais especificamente, no Monte Moriá. É no Monte Moriá onde Caim matou Abel, onde Abel foi oferecido como sacrifício. E o Monte Moriá, como todos já devem saber, é onde depois veio a ser construído o Templo de Salomão. E Mateus 23, Cristo diz o seguinte, ó, para que sobre vós, né, os fariseus, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Então Jesus está falando de todo o sangue que foi derramado naquela terra, em Canaã, em Sião, em Israel. É uma terra que ao longo do tempo vai trocando de nome, mas é o mesmo lugar desde a criação. E Jesus fala, todo o sangue derramado na terra, não é no planeta Terra. Desde o sangue de Abel, o justo, que foi derramado na terra, ou seja, foi derramado no Monte Moriá, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o templo. Então, tanto Zacarias quanto Abel, o sangue deles foi derramado na terra. E não por coincidência, eles foram justos, mortos injustamente, ou seja, eles foram sacrificados. Abel foi sacrificado no mesmo lugar onde Zacarias, filho de Baraquias, também foi sacrificado. Abel, diga-se de passagem, Abel foi o primeiro a ser morto lá, na antiga aliança. E Zacarias, filho de Baraquias, foi o último a ser morto também lá, da antiga aliança. Nós sabemos, vocês verem a importância disso tudo, nós sabemos quem foi o último ser humano morto na antiga aliança, considerado justo. Ele tem nome, Zacarias, filho de Baraquias. Depois dele, já é a nova aliança. E nós recebemos aí um superchat, parece, né? Superchat do Fernando Neto. R$ 20 meu irmão, Fernando, muito obrigado. Eu agradeço, irmão, desde já. Obrigado mesmo pela consideração, cara. Valeu. Ajudemos nosso irmão para que ele possa tirar o dinheiro do canal, também pela aula. Está muito boa. Obrigado, cara. Se você gostou, se vocês gostaram, já, para mim, já estou realizado já, cara. Já estou realizado. Obrigado mesmo. Muito obrigado, viu? Quem quiser participar aqui, interagir, né? Através do chat, do Superchat ou Pix. Se você enviar o Pix, é só dizer aí no chat que você enviou o Pix, eu vou levar em consideração. Mas obrigado, viu, Fernando? Obrigado mesmo. Então, voltando aqui, vamos continuar aqui. Então, vocês já sabem que Caim matou Abel aonde foi construído o Templo de Salomão, aonde hoje está uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa. Por isso que lá é tão sagrado para todos, para os muçulmanos, para os cristãos, para os judeus. Daí que vem a sacralidade daquele lugar lá. É lá que Caim matou Abel. Ou seja, ele foi o primeiro sacrifício oferecido lá. E aí vem a questão de Deus habitar na montanha. E aqui eu quero que vocês me entendam o seguinte. Isso aqui, cara, é uma exegese. Vocês têm que compreender. Né? Vocês têm que usar o bom senso.
Então não é o Robson está usando coisa de ateu, tirando espiritualidade. Cara, a gente está estudando história, né? Então, por favor, não me interpretem mal. O Deus da montanha, né? Deus da montanha. El Shaddai. Vamos lá. Achados arqueológicos de um período anterior a Abraão mostram evidências de um culto ao Deus El. É Deus com D minúsculo, porque era um Deus pagão. Mas, mesmo sendo um Deus pagão, ele se torna pagão depois que vem Abraão, depois que vem os israelitas, depois que vem o povo escolhido. Antes de Abraão, Deus se manifestava. Então, é nesse sentido que eu falo Deus pagão. Não é Deus pagão depois que o povo foi eleito. Depois que o povo é eleito, acabou. O único Deus é o Deus de Israel. Acabou. Mas antes do povo ser eleito, Deus se manifestava. Deus tinha, inclusive, sacerdotes. Antes de Abraão, tinha sacerdote que servia ao Deus verdadeiro. Antes de Abraão. Além de artefatos, foram encontrados textos em ugarítico, na antiga cidade de Ugarit, norte de Canaã, atual Síria. El era um nome referente a Deus, tanto para os antigos cananitas, quanto para os descendentes de Abraão, os hebreus. Esse nome aparece no Antigo Testamento mais de 200 vezes. Esse nome é mencionado lá mais de 200 vezes. Como lá em Gênesis 33, 20, onde fala o seguinte, ó, levantou ali um altar ao qual chamou El, Deus de Israel. Se eu não me engano, essa passagem aqui é Jacó. Jacó levanta uma estela, né? E chama lá de El. El, Deus do quem? De Israel. E aqui o achado arqueológico, onde menciona El, né? E esse achado arqueológico aqui é datado de antes de Abraão. Antes de Abraão, eles já cultuavam uma divindade chamada El. Aí, algumas passagens aqui, né, onde Deus se manifesta em montanhas, né? E Deus era conhecido no Antigo Testamento, né? Até a escolha do povo dele ali, até os hebreus, até Abraão, ele é conhecido como Deus da montanha, porque ele habitava nas montanhas. Então a gente tem ali em Gênesis 8 o Monte Arate, tem o Gênesis 22 o Monte... Eu cortei aqui um monte aqui, o nome do monte. Êxodo 24, a gente vai ter o Monte Sinai. 1 Reis 18, vamos ter o Monte Carmelo, onde aconteceu a batalha lá dos profetas lá, né? O Monte Horebe, em Êxodo 3. Monte da Transfiguração, lá no Novo Testamento, também chamado de Monte Santo, pelo apóstolo São Pedro, em 2 Pedro. O Monte das Oliveiras, está lá em Marcos 13. O Monte do Gólgota, em Mateus 27, Monte Sião, em Salmo 125, o Monte Or, em Números 20. Então, aqui são montes onde Deus se manifestou, né? Também aparece como um nome composto. Além de El, né? El é o nome Deus. E aparece como um nome composto. Ali a gente tem o próprio, esse que a gente acabou de ler, Elohim, El, Ohim. Tem também El Shaddai, que quer dizer Deus todo, geralmente é traduzido como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. O mais comum, né, é a gente ver a tradução como Deus Todo-Poderoso. Mas, etimologicamente, a palavra Shaddai deriva da palavra suméria chamada Shadu, que quer dizer montanha. Então, não é errado traduzir El Shaddai como Deus da montanha. Gênesis 17 diz o seguinte, ó, Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse, eu sou o El Shaddai. Anda em minha presença e sê íntegro.
Salmo 67, 17. Assim Deus era conhecido pelos povos como Deus da montanha, ou El Shaddai, conhecido pelos povos. Para os hebreus, os deuses da montanha, o Deus das montanhas escolheram o Monte Moriá para habitar. E Salmo 67 vai dizer o seguinte, ó: montes escarpados, por que invejais a montanha que Deus escolheu para morar? Está se referindo aonde? Ao Monte Moriá. Então o salmista pergunta para outros montes: por que invejas o Monte Moriá? Para nela estabelecer uma habitação eterna? Na mitologia ugarítica, o deus El era o deus superior nômade que morava nas montanhas. Então, desde o período antes de Abraão, El era um deus ali para aqueles povos que habitavam nas montanhas. E ele ia mudando de uma montanha para outra. Então ele se manifestava numa montanha, se manifestava em outra montanha, em outra, acompanhando seu povo. O mito cananita ainda diz que o deus El preferiu descer da montanha e morar numa tenda entre seu povo. Isso aqui não é os hebreus ainda. Isso aqui é uma mitologia dos cananeus. Para os hebreus, Deus desceu do Monte Moriá e habitou na tenda do tabernáculo de Moisés. Está lá em Salmo 14, né? Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Então a gente, né, já deu 1h05. A gente para por aqui. Na próxima live a gente vai continuar estudando isso aqui. E eu já vou aproveitar e incluir o material que ficou de fora, que diz respeito ao abismo. Mas vocês já começam a entender, né? Que Deus tinha um lugar aqui, nesse mundo. Deus se fazia presente nesse mundo. Na onde? Numa montanha. Inicialmente numa montanha. Mas depois ele desce da montanha e vai habitar primeiramente aonde? No tabernáculo de Moisés. E depois aonde que ele vai habitar? A gente vai ver na próxima live. Acompanhou aqui, obrigado pela audiência. Espero que vocês peguem isso aqui, compartilhem com seus amigos, chame o pessoal para vir aqui estudar, né? Isso aqui, além de vocês entenderem um pouco de eclesiologia, vocês vão entender também muito sobre escatologia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem todos com Deus, paz e bem, e até a próxima. Amém.